Olá, bom dia, paz. Muito obrigada por você estar deixando o Gerando Vidas entrar no seu lar, fazer parte do teu sábado. É muito importante para nós você começar já essa live curtindo e compartilhando. Eu queria agradecer a cada um que tem mandado mensagem, você que tem nos procurado pelas redes sociais, inbox, para agradecer, né? A gente teve essa semana aí que foi o Dia de Ação de Graças, e eu queria começar agradecendo você. Você é muito importante para nós. Muito obrigada. E hoje o nosso programa está um pouquinho diferente. Vocês estão sentindo falta de alguém, né? Já já a gente vai explicar o que está acontecendo. Queria pedir para você já clicar aí na nossa página do Gerando Vidas pelo Facebook e curte o nosso programa, entra lá na nossa página do YouTube também, se inscreve na nossa página, Programa Gerando Vidas Oficial, a gente também está no Instagram, Programa Gerando Vida Oficial, vai lá e segue a gente, comenta, compartilha, que no final hoje nós vamos ter os nossos sorteios, nós estamos cheios de brindes, cheios de sorteio, para já começar a comemorar o nosso Natal, né? Nada melhor do que começar o nosso Natal com um presente, olha que delícia. E hoje, sabe quem eu tenho aqui do meu lado? Pastora Mag. Bom dia, pastora. Seja bem-vinda. Bom dia, Vivi. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né, do seu ladinho. E eu tenho certeza que o nosso programa hoje ele vai ser um tempo maravilhoso, onde nós vamos receber muito de Deus. Mas eu estou sentindo falta de uma pessoa muito especial. É verdade. Quem é? É a nossa pastora, né? Ela não está aqui hoje, mas está tudo bem com ela. Ela não está porque ela está fazendo uma viagem, né? Já está retornando e não deu tempo dela chegar aqui no programa. Pastora, com certeza está nos assistindo. Um grande beijo, pastora. Nós amamos você. Estamos sentindo falta. Aqui está meio diferente sem você, sem a sua voz, sem os seus comandos. Mas a gente está seguindo aqui. E eu não estou tendo acesso aqui ainda, como quem está entrando na página agora, mas eu quero dar um bem-vindo para você que está nos assistindo. Deus abençoe você. Queremos muito que você entre, fique aí à vontade. Muito obrigada por você nos permitir entrar na sua casa. Nós temos hoje um convidado muito especial para mim, especialíssimo, muito mega especial. Ela vai apresentar, Vivi, mas o nosso convidado está com um assunto maravilhoso, né? Que é resgatando o princípio de honra. A gente sabe que a honra ela não perdeu, não saiu de moda. A honra é um princípio divino, a honra é um princípio de Deus, que precisa ser, de fato, resgatado, né? Nesse tempo, para essa geração precisa ter conhecimento desse princípio. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. A gente sabe, irmãos, que a honra, ela atrai o favor de Deus. Eu estava pensando sobre isso e é tão importante, né? Porque o nosso Deus é um Deus de honra. Então, não adianta querermos honrar, dizermos que honramos a Deus e não temos atitudes de honra, né? A honra procede do coração. E quando você honra a Deus, quando você honra pessoas, você atrai também o favor de Deus. Quando você honra a Deus, você atrai o poder de Deus para perto de você, a presença de Deus para perto de você, e isso é maravilhoso. Amém, queridos? Então, eu não estou tendo acesso aí, mas acredito que tem mais pessoas que estão entrando. Eu quero, eu que vou fazer as honras, a apresentação, pronto. Não era bem isso que a gente ia fazer, mas então vamos lá. A gente vai chamar agora o nosso convidado, né? E a Vivi vai estar conversando com ele. Nós vamos chamar o nosso querido pastor Rogério. Pastor Rogério. Olá, pastor. Paz do Senhor, tudo bem? Estamos tudo aqui. Bem, pastor? Como é que está? Estamos preparados, né? Bem abençoada. Tenho certeza que seus lábios estão adestrados para essa manhã. Tenho certeza que você vai fluir maravilhosamente. A gente Amém. Tem bastante gente já na nossa página, pronto para receber um pouco mais de revelação desse assunto. Amém. Deus é bom, com certeza. A Vivi vai estar falando um pouquinho, vai fazer alguma pergunta, não é isso, Vivi? Mesmo. Aí, eu vou ter
Gente, queria pedir desculpa aqui, teve uma quedazinha aqui, mas é assim mesmo, programa ao vivo, não é nada ensaiado, é tudo aqui da direção do Espírito Santo de Deus, amém? Eu queria primeiro falar sobre um versículo que ele arde muito no meu coração. O que ele fala? Mateus 15:8. Fala assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? A gente vê muita gente achando que sabe honrar, se dizendo que é honra, que a honra está em primeiro lugar em sua vida, mas hoje Deus vai descortinar isso para nós, né? Porque como diz a nossa pastora Helena, o povo perece por falta de conhecimento e a função do programa, o que é? Trazer conhecimento, resgatar valores, resgatar princípios que estão se perdendo. E nós entendemos que a honra é um princípio que está se perdendo. E nós, como igreja, temos que resgatar esses valores para dentro da igreja, para dentro da família, para dentro da sociedade. Amém? Pastor Rogério, eu queria começar falando para o senhor se eu posso desonrar Deus sem saber se tem como eu acontecendo isso comigo. Eu estar desonrando o meu Deus, mas sem estar entendendo isso. O senhor podia começar a falar sobre esse assunto? Sim, você sabe que nós não vamos poder repetir tudo que a gente falou no programa anterior sobre honra, mas uma coisa eu queria que os irmãos guardassem, que o significado da honra, a base do significado da honra é considerar algo valioso, é valorizar, considerar algo valioso. Então, quando diz respeito a Deus, eu acredito, pastora, que todas as pessoas, elas jamais vão falar assim, de jeito nenhum que eu vou desonrar a Deus, Deus é Pai, Deus é maravilhoso, eu não desonro a Deus, eu respeito a Deus, mas nós podemos estar desonrando a Deus sem saber. Nós podemos estar desonrando a Deus através de uma falta de entendimento. Eu acredito que esse programa aqui, esse assunto é uma ferramenta para nos aprimorar e para nos encaminhar para um momento de bênção, para um lugar de bênção, né? Por exemplo, como que uma pessoa pode estar honrando a Deus, desonrando a Deus, sem saber? Como uma pessoa pode fazer isso? Nós falamos sobre o sacerdote Eli, a palavra de Deus fala sobre um sacerdote chamado Eli, falamos sobre ele no outro programa, e ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias, e esses dois filhos do sacerdote Eli, eles estavam cometendo pecados no templo, né? Na obra de Deus, vamos dizer assim. Eles estavam pegando à força o sacrifício, a carne do sacrifício. A Bíblia diz que eles pegavam à força. E eles estavam também cometendo pecados de ordem moral com as sacerdotisas, com as mulheres que serviam lá no templo. Então, o que acontece? O sacerdote Eli, a palavra de Deus diz para nós que ele os repreendeu brandamente, os repreendeu assim, muito, vocês não devem fazer isso, vocês não podem fazer isso, isso é errado, e repreendeu eles brandamente. E outra coisa que o sacerdote Eli fez, não tirou eles da função que eles estavam cometendo erro, trazendo um testemunho terrível, e o sacerdote deixou eles lá, repreendeu brandamente e os deixou lá. Bom, o fato é que o Senhor liberou uma palavra, então, para o sacerdote, muito dura, uma palavra muito dura, aonde a palavra foi o seguinte: olha, Eli, você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Isso é uma coisa muito importante nós entendermos, que qualquer coisa ou pessoa não pode tomar o lugar de Deus, porque se tomar o lugar de Deus, nós estamos honrando mais essa pessoa ou esse algo do que a Deus. E o nosso Deus, ele é digno de toda honra. Ele é realmente digno de toda honra. Qualquer pessoa que coloque algo acima de Deus, honrar acima de Deus algo ou alguém, está cometendo idolatria. Então o Senhor liberou uma palavra. Qual foi a palavra, pastora Vivi? Falou assim, você está honrando mais os seus filhos do que a mim. E a palavra, e o resultado, a consequência foi grave. Qual foi a consequência? A palavra foi o seguinte: na tua família não vai ter pessoas de idade. Na tua família não vai ter pessoas que vão atingir idade avançada. Foi cortado a longevidade na família de Eli. Os dois filhos de Eli morreram no mesmo dia. Eli morreu também posteriormente numa situação. O fato é que, por não honrar a Deus,
ou seja, obedecendo, colocando Deus em primeiro lugar. Isso é importantíssimo, nós entendemos isso, né? Eu quero até que você, pastora, veja o paralelo que existe entre a vida de Eli e a vida de Abraão. Vamos fazer um paralelo, por exemplo. Deus pediu para Abraão Isaac como sacrifício. Abraão, prontamente, no outro dia, fez todo o procedimento para ofertar Isaac como sacrifício. Ali nós vemos um exemplo de uma pessoa que honrou a Deus em primeiro lugar do que a própria família. Eu não quero ser aqui, pastora, a pastora tem filhos, todos nós temos filhos, sabemos qual é o lugar dos nossos filhos no nosso coração, o que nós não faríamos por eles, né? Os nossos filhos, mas o fato é que, ainda assim, eles não estão acima de Deus, ou não devem estar acima de Deus, porque se estão acima de Deus, alguma coisa errada está em nós, precisamos receber de Deus entendimento sobre isso, porque nada pode estar acima de Deus. Então, Abraão, o que ele fez? Ele prontamente foi levar o filho dele para sacrificar, e ele ia sacrificar o filho dele. Todos nós conhecemos a história, que ele foi impedido pelo anjo ali para não sacrificar, e o resultado disso foi exatamente o contrário da palavra liberada para Eli. Eli foi cortada a longevidade, foi cortada a família, foi cortada a prosperidade familiar dele. E para Abraão, o Senhor falou o seguinte, porque você me honra, ou porque você me colocou acima do seu filho, vamos colocar dessa forma, a tua descendência será como as estrelas do céu. Foi o que o Senhor liberou para ele. Todas as famílias da terra vão ser abençoadas em você. Então nós vemos a diferença de honrar a Deus. Nosso Deus, aleluia, o nosso Deus ele é tremendo, nosso Deus ele é maravilhoso. Nosso Deus, ele é glorioso. Nosso Deus, ele não tem meias palavras, ele não tem esse negócio de, entendeu? De um emocionalismo falso, de um emocionalismo, né? Não, meu filho é tudo para mim. Os nossos filhos são tudo para nós. Mas o nosso Deus é a base da nossa vida, da vida dos nossos filhos, da nossa família, e nós não podemos colocar ninguém acima dele. Né? Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Pois não, pastora? Até porque ele conhece o nosso coração, né? Não adianta a gente vir com palavras, a gente vir com atitudes se o nosso coração não está honrando ao Senhor, né? Olha só, gente, eu queria já começar a agradecer a todo mundo que está aí. Tem muita gente, olha um comentário aqui. Quando não obedeço o meu chamado, estou desonrando a Deus? Pastora Tereza Cristina está perguntando. Tem muita gente dando paz do Senhor aí também. Eu queria que o senhor respondesse essa pergunta da pastora Tereza, para logo depois o pastor Mag está aqui querendo fazer pergunta aqui, né? Até parece que ela não tem acesso a essa sabedoria diária ao lado dela, para ela poder perguntar também. Mas eu queria que o senhor respondesse essa pergunta primeiro da pastora Tereza Cristina. Então, olha que coisa tremenda. Quando o Moisés recebeu o chamado dele, chamado ali na sarça, Deus falando com ele ali na sarça, através da sarça, ele teria que voltar ao Egito para ser o salvador, o libertador ali do povo. Então ele recebeu aquilo ali, ele ficou, meu Deus, que coisa grande na minha vida. Então eu preciso me aliançar com Deus agora, eu preciso estar aliançado com Deus para cumprir esse chamado. E o cumprimento dessa aliança envolvia a circuncisão. A circuncisão naquela época envolvia o cumprimento da aliança. O que aconteceu? Tem um texto aqui em Êxodo 4, eu vou ler rapidinho, versículo 24, Êxodo 4, 24 e até o 26, diz assim, Aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida do seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse, esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, Deus poupou Moisés. Tem uma versão, a minha versão diz que o anjo veio para tirar a vida do filho. Mas, na verdade, tem uma versão, se os irmãos forem ver na Bíblia, que o anjo veio para tirar a vida de Moisés. O anjo veio para tirar a vida de Moisés. O versículo 26, o final diz, Deus poupou Moisés. Por quê? O que aconteceu aqui?
Provavelmente, tem dois entendimentos do que aconteceu aqui. Provavelmente Moisés veio com aquela visão de se aliançar e dos filhos se aliançarem, e ele então fez a circuncisão de um filho, só que a esposa interviu aí e não quis que fizesse do outro filho, devido ao sofrimento que é a questão da circuncisão, que é o corte da pele do prepúcio do pênis do homem, né? E isso daí trazia uma dor, realmente era uma área muito, muito sensível. Então, o que aconteceu? Provavelmente ele circuncidou o primeiro filho, não foi circuncidar o segundo, a esposa não permitiu. Ou então a esposa não permitiu que ele circuncidasse filho nenhum. Não permitiu. E o que aconteceu? Quando ela se opôs a que não deixaria circuncidar os filhos, Moisés permitiu. É aquela situação de ficar, vamos dizer assim, vamos manter a paz do lar, né? E vamos, em vez de fazer o que Deus está falando, vamos fazer o que a necessidade da família está falando, o que a esposa está querendo, talvez até o que algum filho esteja querendo. Isso é uma forma de nós desonrarmos a Deus e desonrarmos a nossa chamada. Porque o resultado disso, o que era? Um anjo aqui iria tirar a vida de Moisés. Um anjo iria tirar a vida de Moisés, a esposa dele viu que isso ia acontecer, e o que ela fez? O texto diz aqui, ó, que ela mesma pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio. Ela mesma fez a circuncisão, né, do menino, para quê? Para que Moisés não morresse. E aí o texto diz que Deus poupou Moisés, porque aí a família se enquadrou nos princípios do chamado, nos princípios da aliança com Deus. Agora, isso é uma coisa muito séria, porque eu quero tocar no assunto, a questão do marido, viu, pastora, sendo o homem do lar. A gente fala, por exemplo, as pessoas falam assim, o que é um marido que frouxo, né? É um marido que faz tudo com a esposa? Sabemos que não. Todo marido, ele deve, na verdade, agradar a sua esposa, fazer o que tem que fazer, ajudar, dividir a carga, dividir as tarefas de casa. Isso daí não é ser um marido frouxo. Aqui nesse texto, nós vemos que ser um marido frouxo é quando ele não assume a posição dele como marido na família, por isso ele é colocado como cabeça. Então, eu vou falar uma coisa para todos que estão nos ouvindo, todos os maridos. Você pode abrir mão dessa posição de ser o cabeça e colocar para a esposa isso, mas diante de Deus, ele vai cobrar de você. Assim como ele fez aqui com Moisés, ele vai cobrar do marido. Ele vai cobrar do marido porque a palavra é liberada para o cabeça da família. A palavra é liberada para o marido, a orientação liberada para o marido. Então, quando isso não ocorre, Deus vai tratar com o marido, independente das inversões. Então, a nossa chamada, a forma de nós, respondendo ali a pastora, a forma de nós honrarmos a nossa chamada é realmente nós colocarmos Deus em primeiro lugar e nós avaliarmos essa questão. Por exemplo, quando a gente vai falar com um pastor sobre uma obra, alguma coisa, o pastor fala assim, eu vou falar com a minha esposa, como assim, o que ela decidir, nós vamos fazer. Veja bem, o casal já tem que estar alinhado, o casal já tem que estar nivelado, de forma que, se surgir uma situação dessa, eles já estão nivelados, acordados no que vai ser feito, na aceitação da chamada ou não. Agora, lembrando sempre que o marido, ele é o cabeça e ele vai ser cobrado por Deus dessa questão aí, pastor. Entendeu? Sim. Dentro desse assunto que você está falando, eu queria saber, eu só queria que você respondesse duas perguntas. Os maridos que não assumem sua posição, essa posição que você está colocando aí, eles estão desonrando a Deus. Não é só uma questão familiar, é um princípio que desonra a Deus. E, em seguida, eu queria que você falasse como honrar as esposas. Muito bem. Por exemplo, o que as pessoas pensam é o seguinte de honrar a Deus é ir para a igreja, levantar as mãos e adorar a Deus, e ali eu estou honrando a Deus. Nós honramos a Deus muito mais fora da igreja do que dentro da igreja. Sim. Dentro da igreja, no culto, aquilo ali é só um reflexo da nossa vida com Deus. Por isso que não tem como uma pessoa que desonra a Deus no seu dia a dia
ofertar a Deus um culto verdadeiro ou até mesmo se alegrar verdadeiramente. Ela não se alegra e ela não alegra a Deus. Por quê? Porque ela não está honrando a Deus verdadeiramente. Então, honrar a Deus envolve, nós já falamos sobre, por exemplo, colocar pessoas no lugar de Deus. Você pode colocar pessoas no lugar de Deus, desonrando a Deus. Você pode considerar pessoas mais importantes do que Deus, desonrando a Deus. Você pode rejeitar chamados de Deus, porque você quer paz na tua família, uma paz fictícia, que isso aí não é verdadeira paz. Você vai estar desonrando a Deus. Então, nós temos que avaliar, pastora Maria, de uma forma assim mais ampla, o que realmente é honrar a Deus, porque nós podemos estar desonrando muito a Deus e depois chegando na igreja e levantando as nossas mãos, falando, Senhor, eu quero te honrar aqui, abrir a boca e dizer, eu quero te honrar. Não é exatamente dessa forma que nós honramos a Deus. Ele vai nos colocar em situações onde nós realmente vamos ter que ser fiéis a Ele e provar que estamos honrando a Ele ou não. Isso é importante, né? Como você poderia colocar aí essa honra às esposas? A honra às esposas, presta atenção, nós acabamos de falar que nós não podemos honrar ninguém acima de Deus. Agora nós estamos falando de honrar a esposa, então existe um nível. Sim. Existe um nível de honra para Deus, existe um nível de honra para a esposa, existe um nível de honra para qualquer pessoa que não pode passar acima de Deus. Por exemplo, uma coisa uma honra que envolve a Deus, uma característica de honrar a Deus, que não pode acontecer com mais ninguém, ou com mais nenhuma outra situação, é a questão da adoração. A nossa honra a Deus, ela transcende para uma adoração. A nossa honra a qualquer pessoa jamais pode chegar num nível de adoração, porque isso vira idolatria. Nós podemos honrar uma pessoa, mas jamais idolatrá-la. Jamais honrá-la cegamente, de uma forma assim, sem ver defeito. Só Deus tem essa característica de receber essa honra, né? Agora, por exemplo, aí você me perguntou, como que uma pessoa honra a esposa? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos mostra como que nós temos que honrar a esposa, né? 1 Pedro 3,7 diz assim, exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil. Preste atenção nisso. Proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e, agora olha aqui, e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Aleluia! Como que nós honramos a esposa? Por esse texto aqui, de duas formas. Primeiro, considerando a parte mais frágil. O que é parte mais frágil? A essência do original aqui realmente significa, está falando a parte física. Está falando da superioridade física do homem, mas está falando também no sentido de proteção. Ela é a parte mais frágil. O homem honra a esposa no sentido de protegê-la, de cuidado, no caso, a palavra honra significa considerar algo valioso. Então, o marido ele tem que considerar a sua esposa valiosa. Ele tem que valorizar. Uma vez que ele considera a sua esposa valiosa, ele desconsidera qualquer outra mulher, porque a esposa ela tem um lugar de honra. Então, ouvir a esposa é uma forma de considerá-la, de honrá-la. Agora, o texto diz também que nós temos que honrá-la como co-herdeira do dom da graça da vida. O que é isso? Co-herdeira do dom da graça da vida. Aleluia. Muitos homens consideram as mulheres espiritualmente inferiores. Eu já vi essa ideologia já de muito tempo. Eu me lembro uma vez que uma missionária veio pregar na igreja, num outro ministério, muitos anos atrás, e ela pregou e foi uma bênção. Eu falei, nossa, que bênção, né? Aí eu falei, o marido dela também vai vir pregar outro dia. O marido dela está no campo, mas ele vai vir. Aí o irmão falou assim, e outra coisa, Rogério, quando esse marido vier pregar, vai ser muito melhor. Aí eu fiquei perguntando assim, por que vai ser muito melhor? Porque sempre teve um entendimento de que o homem é superior espiritualmente à mulher. Eu quero deixar claro que a mulher não é espiritualmente inferior ao homem.
A mulher não deve ser considerada inferior, ela não deve ser tipo, não pode pregar no domingo, a mulher não pode pregar em tal evento, entendeu? Por quê? Porque a mulher ela é inferior ao homem. O homem é cabeça, a mulher, ela é... Então, existe uma mistura que não é nada disso do que a Bíblia diz, né? Inclusive, a palavra de Deus diz que se nós cometemos esse erro, nossas orações serão impedidas, pois não? Diz que mulher não pode, tem lugares que eu até vi, de que mulheres não podem ter mais estudo do que os homens, porque não pode se sobressair, né? Então, eles são os participantes da mesma graça, tanto homem quanto mulher. Exatamente. Então, por isso que a palavra de Deus ali, em 1 Pedro, diz coerdeira. Deixa eu até falar para vocês aqui. Coerdeira do dom da graça da vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pastora Vivi, coerdeira. Aleluia. Do dom da graça da vida. No mesmo nível. Agora, claro que dentro da família, o homem ele tem a posição. Então, às vezes se compreende tudo errado, entende-se, a própria mulher não entende o que a palavra de Deus diz, acha que o homem é superior. Então, o homem, ele é um homem de Deus, ele que Deus fala com ele, Deus não pode falar com a esposa. A palavra é clara. Nós temos que entender o seguinte, o homem, ele casado, ele não vai receber revelações específicas, existem revelações específicas que virão só através da sua esposa. Quero deixar bem claro isso para todos que estão ouvindo. Maridos e esposas. Maridos, Deus vai falar com você coisas específicas. Agora, tem coisas que Deus não vai falar com você. Vai falar com a esposa para falar com você. Aleluia! E aí, Deus faz assim. Deus faz assim. Conhecimento, viu, pastor Rogério? Que Deus abençoe a sua vida. Sim. Eu sou uma época da igreja que nem pastora existia, né? Meu Deus. Via no púlpito, que não existia isso, e isso foi colocado, muitas vezes incutido na nossa cabeça, mas como foi falado aqui no começo também, né? É a verdade que liberta, é a falta de conhecimento que nos faz perecer, mas hoje nós estamos sendo descortinado. Aleluia! Aleluia! Está nesse mesmo assunto, mas tender para um outro lado. Porque a gente tem que ter cuidado para a gente não desonrar os nossos líderes e quem está acima de nós. Por que é isso? Qual é o peso dessa desonra? Que peso essa desonra traz para nós? Essa questão de desonrar os líderes realmente é uma situação assim muito séria, porque os líderes espirituais, a Magni me falou uma coisa ontem, a pastora Magni me falou uma coisa ontem, pastora Vivi, que eu fiquei pensando, pastora, a irmã vai provar disso. Como os líderes são desonrados? Por que são desonrados, os líderes espirituais? Por quê? Porque, na verdade, nós representamos Deus. E muitas pessoas vivem errado. Nós confrontamos essas pessoas com a palavra, nós confrontamos essas pessoas com a verdade, e elas para não ficar com raiva de Deus, elas não podem ficar com raiva de Deus, com quem que elas vão ficar com raiva? Vão ficar com raiva dos líderes espirituais. Deu para entender? Mas essas pessoas, se elas sondarem o espírito, elas vão ver que tem coisa errada, que existe coisa errada. Só que, infelizmente, nós liberamos uma palavra, nós confrontamos, Deus nos colocou, isso é o princípio do profeta. O profeta era levantado por Deus para repreender o rei, mas o rei se levantava contra quem? Contra o profeta. Mandava prender o profeta, mandava fazer de tudo, só que o profeta estava representando Deus. Ele não se levantava contra Deus, ele se levantava contra o profeta. Então, os líderes, nós temos que entender, pastora Vivi, que nós fomos chamados um tempo para poder levar uns tapinhas nas costas, é bom levar uns tapinhas nas costas, uma honra, é bom, mas nós temos que estar preparados para ser desonrados, porque sempre vai haver desonra. Infelizmente vai haver. Por quê? Não se quer viver na palavra adequadamente, não se quer viver corretamente na palavra, vai ter desonra. Então, nós temos que ser como Paulo, nós temos que estar preparados. Eu estou preparado para tudo. Eu estou preparado para tudo. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Eu sei ter fartura, eu sei ter falta, eu sei ser honrado,
eu sei ser desonrado, no outro dia vão me chamar para comer na casa de alguém, vai ser uma bênção, no outro dia vão me apedrejar, no outro dia vão me chamar para me abençoar, pastor, comprei algo para o senhor aqui, um presente, no outro dia vão me caluniar, então nós temos que estar preparados para isso. Infelizmente, quem está por detrás da desonra de tudo isso é o diabo, né? Nós temos que ter paciência, muitos irmãos nós conseguimos ganhar, muitos irmãos, nós não podemos mandar os irmãos embora, nós temos que deixar Deus tratar. Muitos irmãos que me desonraram no passado, hoje são homens de Deus, mulheres de Deus, que receberam entendimento, outros, infelizmente, não. E nós estamos aí no final, pastora Vivi, o Senhor vai alinhar tudo isso e vai galardoar cada um conforme o seu trabalho, conforme a sua fidelidade, em nome de Jesus. Agora, que é sofrimento, é muito triste. Porque ser desonrado é muito triste. Ninguém gosta de ser desonrado, né? Ninguém gosta. Você pode viver dependendo disso, né? Muitos líderes estão dependendo, né, de ser honrados. Então, eu sou bom líder. Então, eu sou desonrado, eu não sou bom líder. Então, essa vida ministerial é uma vida que ela precisa estar acima dessa questão de funcionar dependendo dos aplausos das pessoas. Não é isso, pastor? Pastora Mag, pastora Vivi, todos os nossos irmãos que estão ouvindo, todos que almejam o episcopado, entenda uma coisa, se prepare para ser perseguido, principalmente pela sua fidelidade a Deus. Você é fiel a Deus? Se prepare. Não fique muito assim, tipo, me desonrou, aquele ali me honrou, esse aqui me desonrou. Não fique desse jeito, porque, na verdade, Deus está vendo tudo. Muitos irmãos estão vendo, você está ensinando os irmãos com a sua fidelidade, com a sua temperança, com a sua calma, entendeu? Não seja um pastor ditador, um pastor que quando alguém se levanta, ele vai e revida e faz tudo aquilo. Fique em silêncio, deixe Deus tratar, deixe Deus fazer, deixe Deus alinhar, porque aquela pessoa ali que está te desonrando, Deus vai tratar com ela também. Existe um nível de amor por aquela pessoa que Deus tem, né? O fato é que a vontade da gente pelo amor de Deus, fazer que nem o outro falou lá para Jesus, vamos mandar descer fogo do céu e consumir logo esse povo todo aqui, e acabar logo com isso. Mas o nosso Deus, o Senhor Jesus falou, foi Pedro, né, pastor? Foi Pedro que fez isso? Acho que foi Pedro, né? Que mandou descer fogo do céu. Eu sei que o Jesus falou assim, você não sabe de que espírito você é. Você não sabe de que espírito você é, né? Vamos ter paciência. Jesus pregava, ele falou, se rejeitarem você, vira as costas, vai embora. E nem Jesus exerceu essa função, né, essa situação. Deixa Deus tratar, deixa Deus operar, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes eu queria citar aquele versículo, né, que parece que a gente não tem uma interpretação correta. Aquele que recebe o profeta na condição de profeta, recebe o galardão do profeta. Então, essa forma, esse versículo deixa bem claro essa condição de honra, né, pastor? Sobre como você recebe um ministro, como você se expõe à unção daquele ministro. Às vezes a pessoa está ouvindo a mensagem cheia de murmuração no coração. Isso é desonra, né? Então, você nunca vai receber desse pregador, desse ministro. A Bíblia diz que aquele que recebe um profeta, na condição de profeta, reconhece aquele homem de Deus como homem de Deus, compartilha daquela mesma unção que aquele ministro está ministrando. Isso é muito interessante, né, isso, pastor? Exatamente, é isso mesmo. Nós falamos disso no último programa, né, sobre honra, que quando há desonra, a pessoa para de receber da unção daquele líder que ela está, ela para de receber, porque ali já tem algum tipo de desonra. Agora, quando você honra o líder ou o ministrador, você compartilha da unção dessa pessoa. Aleluia, isso é tremendo. Porque você é uma extensão do ministério daquela pessoa. Isso é uma coisa maravilhosa. O dom daquela pessoa pode fluir para você. A unção daquela pessoa pode fluir para você. Isso é maravilhoso. Isso vai dar honra, né? A honra que você dá. Aconteceu com a Sunamita, não foi ela que recebeu o profeta? Eu vejo ali que é um homem de Deus, reconheceu a unção dele, e ali ela compartilhou daquela unção, e ela teve tantos milagres, né, pastor? Amém. Na família dela. Exatamente. Mais uma perguntinha aqui para você.
podemos desonrar, nós podemos desonrar só por pensamento? Existe essa desonra? Desonramos com os pensamentos? Não falar nada, mas estou pensando. Exatamente. Olha, veja bem. Teve uma ocasião que o Senhor Jesus estava num lugar cheio de pessoas, e a Bíblia diz que tinham líderes religiosos ali naquele lugar. Foi uma ocasião onde destelharam a casa e desceram um paralítico, porque não podiam entrar. E a Bíblia diz nesse texto que o poder de Deus estava naquele lugar para curar. É uma parte muito interessante que eu queria que os irmãos depois verificassem. O texto diz assim, que o poder de Deus estava naquele lugar para curar. Só que não teve cura, não houve cura. A única cura que teve foi do paralítico que desceu. É muito interessante porque a Bíblia não citaria que o poder de Deus estava ali liberado para curar e não havia cura. Nosso Deus não é um Deus de desperdício. Ele não liberaria poder para não haver cura. O fato é que havia poder liberado, mas não houve cura. E por que não houve cura? Porque havia desonra escondida ali. Então, onde há desonra, não tem operação de milagre. Aí, o que aconteceu? Como é que a gente fica sabendo que tinha desonra ali? Porque destelharam o telhado, desceram o paralítico, e o Senhor Jesus liberou uma palavra para o paralítico, falou, os teus pecados estão perdoados. Se você observar o texto, os religiosos, a Bíblia diz que os religiosos cogitaram. Tem uma versão que diz, os religiosos pensaram, eles não falaram, eles pensaram. Quem é ele para perdoar pecados? Ele não é Deus para perdoar pecados. Então, eles não falaram, eles não agiram, mas eles pensaram. A Bíblia diz que Jesus, discernindo o pensamento deles, ali liberou uma palavra, que vocês sabem qual é, né? O que é mais difícil fazer, perdoar pecados, ou dizer para ele, levanta e anda, e tal, foi isso que ele falou. Então, o que acontece? A desonra, ela é no coração. Então, se não tiver atitude, não tiver palavra, mas tiver desonra, está aqui uma palavra para aqueles que estão desonrando. Não adianta, você está servindo a Deus e a tua obra está sendo um pouco assim, como eu posso dizer, em vão, porque você está desonrando a Deus e desonrando liderança. Você não pode fazer isso. Você está... Olha, tem pessoas que têm um sorriso no rosto, que tem uma palavra, parece que é tão espiritual, mas dentro existe desonra, existe raiva, existe ódio, existe um sentimento de que essa pessoa não pode estar bem, essa pessoa não pode estar numa condição assim, não pode, esse pastor não pode prosperar, esse líder não pode, não, ele não pode viver bem desse jeito. É uma coisa maligna, é uma obra maligna. Então, o fato é que ali naquele ambiente havia poder de Deus para trazer cura, mas havia muita gente pensando errado. Então, pensamentos valem, pensamentos contam. Deus, ele ouve pensamentos. Pastora Vivi, Deus, ele ouve os pensamentos. Ele considera pensamentos. Nós não ouvimos pensamentos, mas Deus ouve. Glória a Deus, né? Olha só o comentário da pastora Aninha, da pastora Ana Maria Bezerra. Apenas de sabermos que as coroas serão nos dadas no céu pelo Senhor, hoje o que nos falta muito entre os homens é respeito um pelos outros. A partir do comentário dela, eu queria fazer duas perguntas, deixar duas perguntas para você. O que significa eu honrar todas as pessoas, né? E quem eu não devo honrar? Se existe alguém, se existe alguma escala, se existe alguma área que eu não devo honrar. Você podia nos falar? Olha, veja só. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, ali fala sobre o bom samaritano. O bom samaritano. O que aconteceu? Tinha um homem caído que sofreu um assalto e estava ferido e caído, todo machucado, numa condição terrível. A Bíblia diz que passou um sacerdote de Deus, não fez nada. Passou um levita, não fez nada. E aí vem o samaritano, pastora, você sabe que os samaritanos eles têm uma origem meio negativa, né? Em relação ao cristianismo. Mas o Senhor pegou justamente o exemplo do samaritano para mostrar que não tem nada a ver, né? O samaritano viu aquele homem ali, o que ele fez? Pegou aquele homem,
colocou sobre o animal dele, levou esse homem para ser cuidado, gastou dinheiro, gastou tempo. Por quê? Porque ele honrou aquele homem, ele honrou o próximo. Porque, vamos lembrar que honrar é considerar precioso, valioso. Então, ele viu aquele homem no chão, jogado, que o sacerdote não considerou valioso, não considerou precioso, ou seja, não honrou. O levita não considerou precioso, não considerou valioso, não honrou, mas aquele samaritano viu aquela vida ali e ele considerou valioso. É uma vida, é uma vida. Ele pegou, foi exatamente o que o Senhor Deus fez conosco. Nós estávamos daquele jeito ali, ele nos honrou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor nos honrou. O Senhor nos honrou quando nós não éramos merecedores de honra. Estávamos jogados. Por isso, o Senhor, ele tem interesse que nós honremos a todos, porque ele nos honrou. E aqui, então, quando diz de honrar aquele homem jogado ali no chão, significa que nós temos que honrar o próximo. Então, veja só, pastora Vivi, nós temos que honrar nossos pais, nós temos que honrar nossos líderes, nós temos que honrar os governos, nós temos que honrar todos que estão acima de nós temos que honrar os nossos pares, até os que estão no mesmo nível que a gente, nós temos que honrar os que estão abaixo de nós, os nossos liderados. É importante a nossa liderança, nós não podemos usar a nossa liderança como uma ferramenta para usar pessoas para cumprir a nossa visão. Nós temos que fazer da nossa visão uma forma das pessoas, dos nossos liderados, serem abençoados. Então, nós temos que honrar os nossos liderados, quem está abaixo de nós. Nós temos que honrar todos. Nós temos que honrar todos, porque Deus nos honrou. Então, nós temos que honrar todos. Isso é uma palavra que tem que ficar no nosso coração. Honra vem de dentro, honra vem do coração, honra vem aqui, ó. Eu vejo hoje em dia uma competição de pastores, uma competição. Eu penso, eu me lembro de um pastor que abriu a igreja, ele abriu a igreja, um outro pastor abriu a igreja em frente da igreja dele, até aí tudo bem, mas ele abriu com propósitos errados. Abriu em frente, e ali começou a concorrer, imagina duas igrejas, uma de frente com a outra, e começou a concorrer com aquele pastor. Sabe o que aquele pastor fez, aquele primeiro pastor? Pegou, chamou o irmão chegou e falou, pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa, eles estão fazendo tudo que a gente está fazendo, eles estão fazendo no mesmo horário, no mesmo... O pastor chamou o obreiro e falou assim, pega 20 cadeiras nossas aí, e manda para ele lá, porque ele começou a igreja agora, ele deve estar precisando, e abençoa ele. Aleluia, aleluia. Eu, sinceramente, pastora Vivi, eu creio nesse evangelho, não num evangelho medíocre, num evangelho miserável, onde pastores estão concorrendo com outros pastores, falando mal de outros pastores, né? Usando a mídia para fazer uma propaganda negativa de outros pastores, pensam que isso não é discernível. Todos os irmãos que têm o Espírito Santo, têm Deus na vida, discernem. Isso é uma coisa desagradável, isso envergonha o Evangelho. Envergonha o Evangelho. Então, nós temos que honrar todos. Eu vi na internet um pastor renome, ele está se perdendo um pouco na caminhada, eu acredito nisso, e atacando muitos pastores. E os comentários embaixo das pessoas que não são cristãs, era algo assustador. Como se colocasse todos os cristãos no mesmo saco, na mesma medida, na mesma tabela, e todos os cristãos não valem nada. E quem mais se manifestava criticando era próprios cristãos também, falando mal, pegando partidarismo dentro da igreja. Por quê? Desonrando um ou desonrando a outro, mas na verdade estava todo mundo desonrando a Deus, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Então, eu penso assim, pastores têm que ajudar uns aos outros. Eu me lembro uma vez aqui o pastor, eu vou até falar do pastor Antônio Carlos, graças a Deus posso falar dele. Uma vez a igreja foi perseguida aqui por uma situação, eu não me lembro agora direto o que foi, e um político ajudou, porque envolvia legalidade, leis, e aí depois esse político entrou em contato com o pastor Antônio Carlos, porque outra igreja de outro ministério também estava passando por problema, e esse político ele não tinha uma visão do evangelho correta. Acho que ele quis dizer assim, pastor, eu devo ajudar eles também? Eu ajudei o senhor, mas eu devo ajudar eles também?
E o pastor Antônio Carlos falou assim, ajuda, porque eles precisam, um dia pode ser nós, um dia pode ser eles. Em outras palavras, todos nós somos povo de Deus. Eu fico feliz pela vida do pastor Antônio Carlos por essa visão. E eu aprendi com ele ali nessa ocasião. Agora, vocês perguntaram quem não se deve honrar. Quem não se deve honrar. Eu falei que deve honrar todos, né? Mas peraí, agora eu estou falando que tem um nível que não se deve honrar. É bíblico, é bíblico. Provérbios 26, versículo 1 diz assim, ó. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Eu vou repetir. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Não se deve honrar o insensato. Ou seja, a Bíblia também chama de tolo. Não se deve honrar o insensato ou o tolo. Versículo 8 diz assim, ó. Como prender uma pedra à tiradeira é considerar honra ao tolo. Vou repetir. Como prender uma pedra à tiradeira é considerar honra ao tolo. Sabe o que esse versículo quer dizer, pastora Vivi? Sabe, lembra do estilingue? O estilingue que a gente puxava e soltava a pedra? Eu não sei se você já fez isso, pastora Vivi. Pegou o estilingue. Não, mas tu pegou o estilingue e puxou ao contrário, virado pro teu rosto assim, ó. Já fez? Nunca fez isso? Tem gente que já fez. Tem gente que está ouvindo aí que eu sei que já fez. Puxou o estilingue ao contrário e solta a pedra vindo no rosto. Eu sei que tem muita gente que fez isso aí, irmão. Já comente aí, falando, pastor, eu fiz. Já fala aí. O Rodrigo fez, Rogério. Ó, o Rodrigo fez. O Rodrigo tem cara de que levou uma pedrada já quando era... Veja bem, querido, presta atenção. Como prender uma pedra à tiradeira é conceder honra ao tolo. Então, o tolo não deve ser honrado. Agora, a pastora pode me perguntar, a pastora Vivi, quem é o tolo? Pela palavra de Deus, eu não vou ler todos os textos, mas pela palavra de Deus, o tolo é aquele que não crê em Deus. Segundo o Salmo 53, versículo 1, o tolo é aquele que não crê em Deus. O tolo é aquele que calunia. Segundo Provérbios 10, 18, o tolo é aquele que levanta calúnias no meio do povo de Deus. Não deve ser honrado. Não deve ser honrado. O tolo é aquele que lida com a iniquidade como se fosse brincadeira. Ele brinca com o pecado. Então, ele é chamado de tolo. Também não deve ser honrado. Eu digo isso porque muitos filhos de Deus pegam pessoas assim, colocam dentro das suas casas. E isso é uma forma de honrar, levar uma pessoa para dentro da sua casa, para jantar, para comer com você, para falar, para liberar coisas para a sua família. Isso é uma forma de honrar, e a Bíblia diz que não devemos honrar pessoas desse jeito, dessa forma. Pastor Rogério, tem uma pergunta aqui da Salete, eu até queria que o Rodrigo colocasse ela. Olha só. O que acontece com pessoas que não costumam honrar a liderança, pais, professores, a gente pode colocar aí amigos, pastores, né? Eu gostaria de saber se também se implica na salvação dessa pessoa. Olha, veja bem, quem não honra, não é honrado. Quem não honra, não é honrado. Então, se eu não honro, por exemplo, uma liderança, pais, professores, eu sempre vou estar colhendo problemas de relacionamento. Sempre. Então, vai ter problema com o professor, vai ter problema com o curso, vai ter problema com o que está empreendendo, vai ter problema com os pais, não vai ter uma vida adequada, não vai ter objetivos alcançados. Então, eu percebo que aquele que não honra, ele tem a vida trancada. Ele tem a vida presa, tá? Eu não vou aqui chegar no nível de dizer que vai perder a salvação. Não posso dizer isso. Mas eu digo que vai perder o melhor de Deus para a vida dele nessa terra. Isso com certeza. Porque não vai viver o melhor de Deus, infelizmente. Tem um comentário aqui do pastor Maurício. Ele está dizendo assim, manipulação, competição e fofoca são sinais de ausência de honra. Você concorda com isso? Sim. A murmuração, envolve a murmuração, né? A murmuração, querido, quando você murmura, você indiretamente, você pode estar murmurando contra o líder, mas você está murmurando contra Deus. Por exemplo, se você acha que se uma pessoa acha que o pastor deveria separar ela como obreiro, não separou ainda. E ali ela começa a murmurar contra aquele pastor, porque não separou ela como obreiro.
independente do líder, Deus está acima disso. Esse tempo na sua vida vem de Deus. O homem não vai poder segurar o ministério, entendeu? Então, esse tempo, quando a pessoa murmura, é como se ela dissesse assim: eu não aceito o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não concordo com a forma como Deus está agindo na minha vida. Se fosse eu faria de outro jeito, não do jeito que Deus está fazendo. Então, a murmuração, ela joga Deus numa condição para baixo, como se Deus não soubesse o que faz conosco. E o fato é que Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o tempo certo de tudo para nós, tudo está definido por ele, né? É óbvio que todos nós temos um desejo de crescer, de alcançar, de chegar em algum lugar, mas Deus, ele sabe todas as coisas e envolve muito tratamento de Deus, e a gente está preparado para o que ele tem para nós, tá? Amém, amém. Queria pedir para você que está aí nos assistindo, a gente está com bastante gente aqui nos acompanhando, queria pedir para você, faça sua pergunta também, deixe seu comentário. A gente está aqui com o comentário da Rose Elias Ramos. Exemplo de honra para nós. Exemplo de honra para nós hoje, pastora Helena Maria. Aleluia. Não se encontra. E nós somos honrados com a excelência deste programa. Olha aí que legal. Deus abençoe, viu, Rose? Muito obrigada pelo seu comentário. Muita gente está fazendo comentários aqui, está difícil até da gente ficar acompanhando, né? Que a gente está interagindo aqui com o nosso convidado. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, pastor. Qual é o propósito? Qual o propósito em honrar os liderados? Olha, honrar os liderados, eu falei, eu vou repetir mais ou menos. Funciona assim. Existem várias formas de liderança. Existem vários tipos de liderança. Existe muitos tipos de forma de liderar. Agora, essas muitas formas de liderar, elas são resumidas em duas formas. Uma forma onde o líder, ele usa os seus liderados para alcançar a visão, né? De uma forma muito material, de uma forma muito carnal. E a outra liderança, que é a correta, que é a verdadeira, é o líder transferir a visão dele para os liderados e abençoando os liderados com a visão, fazendo com que eles compartilhem a visão, né? Não usando os liderados, mas fazendo os liderados parte da visão e eles sendo abençoados pelo cumprimento dessa visão. Então, uma forma de honrar os liderados é exatamente considerá-los dessa forma, né? Como homens, mulheres levantados por Deus, jovens levantados por Deus para compartilhar a visão que Deus deu para você. Essa é a forma correta de liderar. Fora isso, o que existe é uma coisa chamada manipulação. Manipular. Isso não é legal. Não é legal um líder manipular os liderados. Deus vai tratar com ele, com certeza, e os seus liderados vão sofrer também, né? Mas seria isso. Muito bem, muito obrigada, viu, pastor Rogério? Amém. Eu vou pedir para você, antes de eu pedir para você as suas considerações finais, nós já estamos encerrando o nosso programa, vamos entrar aí nos momentos bem gostoso, né, que é o dos sorteios, mas a Daisy, ela disse aqui, além da murmuração, entre tudo que você já disse, a murmuração é louvor do inferno. Eu nunca ouvi ninguém falar isso, mas eu gostei, né? A murmuração é louvor do inferno. Então, a gente cuidar aí com nossos lábios, né, pastor? Com o que nós temos falado das nossas autoridades, né? Dentro de casa, com nossos maridos, porque a gente pensa, os lábios estão louvando a Deus, mas a murmuração louva aí o inferno, segundo a nossa querida amiga pastora Deise. Grande beijo, Deise. Eu concordo com ela. Concordo. Você concorda com ela? Sim. Ok. Então, pastor, nós já estamos aqui encerrando. Eu queria pedir para você, rapidamente, a gente está aqui com quase 60 pessoas ligadas conosco. Eu queria pedir para você, para que você desse as suas considerações finais.
desse uma palavra bem rápida para todas as pessoas que nos assistindo. Bom, amém. Eu agradeço a Deus pela oportunidade maravilhosa que Deus me concedeu aqui, estar com vocês. Vocês são duas pastoras abençoadas, eu fiquei muito feliz. E de poder essa mensagem alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que toda a força do diabo seja quebrada no meio do povo de Deus. O objetivo desse programa é que a palavra chegue até onde tem que chegar, nos lugares mais distantes, e que seja quebrada toda força maligna contra a igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu só tenho a agradecer a todos que ouviram e peço que você compartilhe essa palavra. Se você foi edificado, permita que outras pessoas sejam edificadas também e que sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Pastor Rogério, eu queria agradecer a sua presença aqui. Você não é só um convidado hoje, eu sei que você é um parceiro do Gerando Vidas. Eu queria antecipadamente já contar com a sua participação em outras lives, em outros assuntos, que eu sei que Deus tem dado muito para ti. Eu sei que essa excelência de estar passando de mestre para nós. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sempre o seu ministério. E dá honra a quem tem honra. Muito obrigada de coração. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Agora eu queria pedir um pouquinho, que parece que... Confere aí para a gente. A Deise está dizendo que está sem som. Não, já voltou o som. Eu queria terminar essa live falando para você que vai ficar no nosso programa. As nossas lives já estão no YouTube também. Corre lá, se você perdeu algum assunto, assista novamente, compartilhe com seus amigos. Vamos passar esse conhecimento para todo o povo de Deus, para toda a igreja, tá? Antes de fazer o sorteio, eu queria avisar que a pastora Helena está voltando de viagem. Daqui 15 dias ela já vai estar aqui conosco. Logo, logo vai sair o post do novo programa, do novo assunto que a gente vai estar falando aqui. Se você puder, coloque nos seus status, coloque nas suas redes sociais. Vamos movimentar. A Igreja Unida, a gente alcança os confins da terra. Eu creio nisso. Antes do sorteio, a pastora Magda vai estar fazendo essa oração final. Não saia, você que não compartilhou, dá tempo de compartilhar, dá tempo de comentar. Já vem os sorteios. Vamos lá, pastora, vamos orar? Amém. Pai, eu quero te dar graça por esse tempo precioso, Pai, onde a tua luz, Senhor, veio aos nossos corações, trazendo clareza, Pai, sobre um assunto tão relevante, tão importante. Eu oro por cada um que esteve conectado conosco nesta live, por aqueles que ainda irão assistir a esta live. Nós declaramos os olhos iluminados, Pai, e o teu filho também que trouxe essa clareza, Senhor, nosso convidado, nós abençoamos a vida dele em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te honramos nesta hora. Amém. Gente, eu quero só deixar uma frase que eu li ontem, eu estava dando uma lida sobre honra, e eu escutei essa frase aqui, eu preciso passar, que eu achei ela perfeita. A grandeza de um homem não é medida pela honra que ele recebe, e sim por aquela que ele é capaz de dar. Pastor Edson Teixeira que falou isso, e eu gravei isso, e eu queria passar para vocês. Vamos para os sorteios agora, tudo certo para o sorteio aí, Rodrigo? Vamos lá, você que compartilhou, você que comentou, você que curtiu, está na hora agora, né? Já sabemos o que é honra, agora a gente vai saber o que é ganhar prêmio. Melhor do que honrar, né? É tão bom quanto ser honrado é ganhar um prêmiozinho. Isso é uma honra do nosso programa para você também. Primeiro sorteio de hoje, primeiro brinde de hoje, uma hidratação do Estúdio Fontes. Vai colocar aí o telefone, se você não conhece o Estúdio Fontes, da Thaísa, da nossa colaboradora. Ela está doando hoje uma hidratação para os cabelos, né? Que delícia fazer uma hidratação, né? Olha só. Sabe quem ganhou essa hidratação? Rosângela Rocha. Parabéns, Rosângela. Depois entre em contato conosco para eu falar para você como você faz para você pegar essa hidratação, tá? Olha só, agora mais um brinde. Um Baby Doll. Um Baby Doll que está sendo doado, está sendo colaborado com a nossa Thaís e Thaísa. Olha só quem curtiu, compartilhou. Nossa, último comentário, um dos últimos comentários aí. Pastora Deise Barbosa, parabéns, pastora!
Ganhou um baby doll para dormir. Ela é a nossa... Gente, é uma delícia dormir toda arrumadinha, Pronto, né? Olha ela só. é bem estilosa, Bem estilosa, né? Parabéns, ela. pastora Deise. Deus Beijo, abençoe a sua Deise. vida. Mais um brinde. É uma camiseta. Tribos 12, da Renata Rossetti, também nossa parceira que está sempre Uma graça, né? Muito beijo, obrigada, Renata. Que Deus te abençoe grandemente. Quem ganhou foi Anderson e Neia. Eu acho que é a Neia do pastor Anderson, né? Acho que sim, Anderson e Neia. Depois a gente vai verificar aqui nos nossos comentários. Anderson Neia. Agora sim, um kit de chinelinho decorado com uma camiseta. Quem está doando é a pastora Roselaine França. Pastora Roselaine França. Sabe quem ganhou? Cecília Nadler. Cecília, minha querida, parabéns. Você acabou de ganhar um brinde do Gerando Vidas. Kit Creme Natura. Esse kitzinho do Creme Natura é um presente da nossa querida Renata, nossa parceira também. Quem ganhou? Carla Bragança. Carlinha, nos procure em box logo após o programa, tá bom? Presentes bons, né? Presentes bons. Bem legal. Opa! Óculos de sol. Quem não gosta de um óculos de sol, hein? Tá estilosa aí. Nossa querida colaboradora, pastora Tereza. Olha, até falando essa pergunta dela hoje, né? Ela fez uma questão hoje. Quem ganhou? Francisca Maria. Francisca, procura a gente no final, ok? Kit almofada. Kit almofada da nossa querida amiga, primeira vez que está participando conosco, a nossa querida Rosângela, do Ateliê. Quem ganhou? Ai, eu não acredito. Vai parecer marmelada. Stephanie Justo. Parabéns, Stephanie! Estava ali quietinha comentando, né? Tá aqui tão só bom, no né? clique. Não, tá vendo? Agora, olha só, gente. Imagina só a gente à noite em casa, dá aquela fome, e a gente pode sim ganhar um combo que vem 5 sanduíches. Uau! 5x saladas enormes. Aí vem uma porção gigante de fritas. Que delícia. Um monte de cheddar ou catupiry para a gente comer. Se acabar com os filhos, porque 5 você tem que chamar os amigos, né? Não vai comer sozinho, pelo amor de Deus. E mais um refrigerante. Sabe quem vai estar doando para a gente isso? A Lanchonete Diversão. Queria mandar um beijo para nossa querida amiga Ângela, né? Nossa querida amiga Elaine, são as donas da Lanchonete Diversão. Nós estamos orando pela sua mãe, viu? Eu sei que vocês estão passando um probleminha complicado com esse Covid, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Deus não perdeu o controle nunca da nossa vida. Eu queria deixar essa palavra para vocês, tá? Amém. Quem vai estar ganhando isso? Mona Lisa Silva. Mona Lisa, nos procure no final para você, como é que você faz para você ir lá na lanchonete, comer lá ou mandar retirar, entregar na sua casa, tá bom? Agora, gente, no finalzinho já, olha só, o vale de R$200. R$200. Eu preciso do sobrenome aqui. Vale de R$200 nessa época do ano, olha, para aproveitar, comprar presente, comprar, né, mimos para a família. Quem não quer ganhar R$200 hoje? Pensa bem. Vale que está sendo oferecido pelo Val e a Mena, lá do Mercado do Peixe, box 20. Eu sei que tem muitos irmãos nossos que têm ido até lá. Se você chegar lá e você falar assim, olha, sou do programa Gerando Vidas, você ainda vai ter um desconto na sua compra total, tá? Esse vale de R$200 você pode gastar lá ou você pode pegar esse dinheiro e comprar alguma coisa para sua família, tá bom? Mas eu queria que você postasse nas suas redes sociais quando você pegar o seu prêmio, quando você pegar o seu vale. Marca a gente nas redes sociais para os amigos estarem entendendo com a corrente de bênçãos que o Gerando Vida tem sido na vida de muitas pessoas. Queria agradecer a sua presença desde já, fazer o convite para você. Daqui a 14 dias estarmos juntas. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo. Deus abençoe. Amém. Amém.